para falar de um tema, não sei se você que está em casa já ouviu falar, é de um tema chamado estomaterapia. Estomaterapia. Você já ouviu falar, né, do que se trata? Né? Parece coisa com estômago, né? Mas na verdade a gente vai estar explicando do que se trata. E para falar desse assunto, a gente está recebendo aqui o João Varela Rocha de Alencar, exatamente, tem meu sobrenome também, viu? E eu já descobri que o Alencar é a mesma origem, viu? Do sertão do Araripe para o Ceará, né? Que está aqui hoje, né? Ele também cursa medicina aqui em Serra Talhada, na UPE, além de ser enfermeiro, né? E também agora está logo sendo médico, né? Logo vai estar exercendo a medicina também. Então, João Varela Rocha de Alencar, seja bem-vindo aqui pela primeira vez ao nosso programa. É um prazer recebê-lo e um prazer também para a gente falar um pouco do seu trabalho nessa área, né? Nessa especialidade, né, de estomaterapia e também sobre outras especialidades que você tem em relação ao tratamento, né, de ferimentos e tudo mais. Seja bem-vindo, pedir para vocês aproximar aí um pouquinho do microfone para a gente bater esse papo. E inicialmente, João, a gente sempre, quando recebe pela primeira vez um profissional, a gente sempre pergunta de onde né? Há quanto tempo está na área de saúde, por que resolveu fazer enfermagem e agora também já está, né, como estudante também de medicina. Saber um pouquinho da sua história antes da gente iniciar o tema. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia pessoal, bom dia Tony, meu primo. É primo, viu? Todo mundo é primo ali daquela região. Teve Alencar. Alencar é primo. Bom, Tony, eu entrei na saúde por vocação, acredito, né? Eu entrei na enfermagem por gostar de gente, né? Gosto muito de cuidar, gosto de pessoas. E aí me formei. Minha primeira especialização foi em UTI emergência, né? Fiz um em UTI, fiz um em emergência e comecei a atuar com SAMU e UTI. E aí passei um período em Fortaleza e nesse período conheci a estomaterapia, que é uma especialidade da enfermagem, a gente fala já um pouco. E me encantei com essa especialização. Mas segui minha vida toda seguindo os dois, UTI e emergência, né? E então, aí... Bem nos extremos, né? Bem nos extremos. Numa área mais assim, vamos dizer assim, bem tensa, né? Porque a área de UTI sempre chega pacientes mais graves, né? Para cuidar. Acaba sendo que um complementa o outro, né? Porque a estomaterapia também precisa estar dentro da UTI. Entendi. E acaba ajudando muito o trabalho que a gente conseguiu fazer lá. E aí morei em Fortaleza, depois passei um tempo em Oricuri, né? Aqui no Pernambuco, onde consegui assumir passei a assumir a coordenação da UTI de lá. Né? Aí passei uns 8 anos na UTI de lá e conciliando o trabalho de estomaterapeuta com a coordenação da UTI. Uma excelente região, muito hospitaleira, né? Me pegou de fora, que eu sou natural de Crato, Ceará, né? Agora, você só não ficou órfão de sobrenome, porque o que mais tem ali naquela região é Alencar, né? É Alencar e Farias, aquela região tem demais. E aí, pronto, eu entrei nisso aí. E aí, no meu decorrer do dia, eu via que no meu decorrer do meu trabalho, eu via que eu precisava, sim, de mais liberdade no trabalho. Foi onde eu decidi cursar medicina, né? Por minha esposa que me ajudou demais nisso aí, e me ajuda até hoje, né? Carla, que tá com as meninas agora, tem 2 meninas. Isso, um abraço para ela. Tive o prazer de conhecer ele, gente, num encontro, numa panificadora aqui da cidade, né? Numa delicatessen e conversando lá com o doutor Ebenoni, ele tava já conversando com ele também e a gente acabou, né, se conhecendo, né? Eu conheci a esposa dele, né? Então aproveitar e mandar um abraço para ela. Servidora do INSS, né? Isso, servidora do INSS. Bom, e aí comecei a cursar e tô aqui, vim de Petrolina pra cá, porque a última cidade que tava morando era em Petrolina, tinha minha Isso, empresa... justamente por conta da UPE lá, da né? UPE, isso. Né? Aí minha empresa tava lá, que é a Tratcura, né? Que é a empresa de enfermagem, e a gente cuida da estomaterapia, cuidados paliativos, serviços de enfermagem em geral, né? E aí trouxe pra Serra Talhada e estamos aqui até hoje. E hoje está conciliando a Tratcura com justamente o estudo da medicina. Isso. Hoje você já está em qual período de medicina? Terminei o 3º período, estou indo para o 4º período. Muito bem. Né? E o meu atendimento na Traticura eu tento fazer na clínica Ocupa Saúde, né? Com o amigo Felipe Morato lá. E o foco principal é atendimento domiciliar. Né? Então eu tento agendar para encaixar meus horários na semana para ir para casa, para residências familiares. Muito bem, um resumo aí da trajetória dele, gente. Né? Então, vindo aí, né, de lá da região do
do Araripe, depois São Francisco, né? Petrolina, e agora em Serra Talhada, né? Para finalizar o curso de medicina, mas não tá deixando de exercer também a enfermagem. E aí, pra gente entrar no tema, João, eu queria que você pudesse falar então do que se trata, né? A estomoterapia, e para quem nunca ouviu falar, né? Ela parece que está bem assim, bem nos nossos olhos, assim, no dia a dia, né? Uhum. É só o nome que é diferente, né? O nome é que é estranho, né? Porque o estômago veio do grego, né? Chamado boca, como você falou, estômago, né? Lembra essa assemelhação, mas estomoterapia, na verdade, é uma especialização da enfermagem que ela é voltada para o tratamento de pessoas que têm órgãos ocos para fora, né? Então, eu tenho uma traqueostomia, uma jejunostomia, uma gastrostomia, né? Além disso, né? A gente trata sondas, drenos e catéteres, fístulas, né? E a cereja do bolo da estomoterapia é o tratamento de feridas em geral. Entendi. Então, basicamente está atrelado, por exemplo, a pacientes que são sequelados de alguma coisa, né? Por exemplo, muitas vezes tem alguém que tem um problema ali, teve um problema de câncer na garganta, né? Ou então precisou fazer, né? Então tá ligado diretamente a também pessoas que tem algum tipo de acamado, né? Por exemplo, então você tem um atendimento mais voltado para esse público, então, essa área. A gente tem esse não só assim o acamado em si, a estomoterapia tem uma particularidade que é tentar trazer a vida normal ao paciente ostomizado, né? Que ostomizado é o termo científico para essa boca, né? Essa abertura da cavidade. Que imagine você usando uma bolsa na barriga, né? E você ter que viver com essa bolsa por resto da sua vida. Exatamente. Então a estomoterapia trabalha justamente, muita gente, trabalha justamente transformando a vida dessa pessoa e dos familiares, que também é uma peça fundamental no tratamento do paciente ostomizado, a ter uma vida normal, né? A tomar banho de piscina, a ir para uma festa, a namorar, a fazer tudo, né? Exatamente. Que é uma coisa que é bem complicada, né? Envolve todo um processo, porque quando você já tem ali uma bolsinha ali na altura ali da sua barriga, né? Com algum problema ali do estômago que levou aquele processo, e já tem também essa questão da autoestima, né? Que é bem abalada, então é importante. E eu queria que então, aí como é que entra então a estomoterapia, justamente para ajudar, né? Esse paciente na autoestima, né? No melhoramento também da qualidade de vida. Bom, no ideal, que a gente aqui no Nordeste ainda está caminhando um pouco, mas a especialização já é bem forte desde do 1990 aqui no Brasil. O ideal seria, antes do procedimento, né, passar por uma consulta, uma avaliação com o estomoterapeuta. O estomoterapeuta ele vai explicar como é o procedimento do médico, não é a técnica cirúrgica, é o uso da colostomia ou da ostomia em geral. Então, quais são as técnicas, o que vai ser colocado, o que é que vai acontecer, como é que ele vai se ver, né, depois de ter feito o procedimento. Então, na primeira consulta, a gente vê basicamente isso. No pós-operatório imediato, a gente vai avaliar o que aconteceu de fato. Porque a cirurgia, se você conversar com qualquer cirurgião, cirurgia é uma caixinha de surpresa. Hora você tá lá todo programado para fazer o procedimento, da hora para outra, o que a gente tinha programado, estava desenhado, todo articulado, não pega para capar, teve que mudar. Né? Então, a gente tem que explicar também o que aconteceu durante a cirurgia. E a vida, como vai seguir, né? Eu posso citar aqui dois personagens famosos aqui no Brasil, que é o ex-marido da Xuxa, que é o Luciano Zafi. Ele passou por um procedimento cirúrgico quando teve Covid, teve uma obstrução intestinal, e até hoje ele usa uma bolsa de colostomia. Isso, né? E é um rapaz, uma pessoa muito bonita, né? Com uma imagem isso, forte. Tem uma imagem saudável, né? Saudável. Né? Não tem sobrepeso, isso. Tudo... E não cansa de postar foto com sua colostomia exposta lá, né? Pra ver que ele acaba até sendo um símbolo para acabar muito esses paradigmas, né? Isso. De que a vida acabou desde que quando você tá usando aquela bolsinha lá de colostomia, né? A outra pessoa foi Preta Gil, né? Preta Gil passou por um câncer há pouco tempo no cólon, e aí ela usou a bolsa de colostomia, foi uma bolsa transitória, ela teve só um período, depois que retirou a obstrução, ela conseguiu reconstruir o trânsito, né? E aí voltou a vida dela normal, mas ela também tem isso também, né? Em alguns casos que consegue reverter
depois que passa aquele processo todo né, da cura da doença, vamos colocar assim, existe um procedimento que a medicina faz, os médicos fazem para reconstruir, né? Sim, existe alguns casos. Fazer a reconexão, né? É a reconstrução do trânsito que a gente chama, né? Existe alguns casos que é possível, assim como na traqueostomia também é possível, né? Isso. E entre outros procedimentos que existem, mas tem que ver, né? Cada caso um caso. Mas é interessante. Tem esses dados, João, que pode. Me permite chamar de João, viu? Pode chamar. Porque o nome é grande, né? Tem João Varela Rocha de Alencar, tá vendo? É grande o nome. E aí o que é que acontece? Existe algum dado hoje no Brasil do número de pessoas ostomizadas? Existe um dado que é aproximado, que é em torno de 2 milhões de brasileiros que tem esse Tá tudo relacionado a problemas no intestino, a maioria. Não só no intestino. Tem pulmão, tem intestino, tem a isso traqueia. Isso a gente tá falando só estomoterapia, estoma. Isso, né? Então, é um número muito alto, né? Sim. Tanto que as resoluções brasileiras estão mudando nesse sentido, né? Existem normativas, né, que estão sendo colocadas para colocar, por exemplo, dispositivos que ajudam e auxiliam melhor esses pacientes que têm, por exemplo, eu não vou fazer adaptações para colocar uma gastrostomia, né? Então, existe uma sonda adequada para ser colocada. E existe uma sonda que é menor ainda, que é mais adequada ainda para ser colocada. Essa é uma resolução nova agora do Ministério da Saúde, que é a número 70, que colocou o bottom gástrico como para entrar dentro do SUS. Então, os pacientes também têm direito a esse bottom gástrico, que é um dispositivo um pouquinho menor do que aquela sonda muito grande que fica. Entendi. E a gente acaba trabalhando melhor e escondendo melhor. Ele chega mais rápido, vamos dizer assim, encurta a distância para o estômago, é? Só a estética que muda. Entendi. A funcionalidade vai ficar sendo praticamente a mesma, não muda quase nada. A estética muda porque fica menor, é um bottom, parece um botão, como se fosse você pregou um botão realmente no estômago. E aí tem os botãozinhos, tem uma tampinha que você retira e faz a alimentação do mesmo jeito. Entendi. A sonda já é uma mangueirinha um pouquinho maior, né? E aí acaba tendo uma visão do corpo um pouco prejudicada por conta disso, desse tamanho. Muito bem. E, por exemplo, a gente tá falando aqui para muitas pessoas, inclusive para profissionais também da sua área, né? Da enfermagem, da medicina também, a gente tem muitos profissionais. E pode ser, por exemplo, pode ser técnico ou enfermeiro para poder ser um estomoterapeuta, ou necessita de um grau de instrução para ter essa especialidade. Vamos colocar dessa maneira. Vamos lá, Tony, não quero ser polêmico. Bom, a estomoterapia no Brasil, ela, né, teve alguns enfermeiros que foram para fora na década de 70, 73, foi estudar um pouco sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? E lá nos Estados Unidos eles fizeram uma comissão, foi uma enfermeira fez uma associação, né, que é o WCET, e essa associação ela iniciou o processo de estomoterapia no mundo, né? Iniciou esse processo de como funcionaria a estomoterapia. E esse processo se faz necessário que seja enfermeiro, nível superior, né? O que é que esse WCET fez? Ele ele padronizou e colocou as cadeiras que você precisa cursar, né? Obrigatórias cursar para você adquirir a especialização de estomoterapeuta. E aí no Brasil, né? Depois de um tempo, a SOBEST, que é a Sociedade Brasileira de Estomoterapia, que é vinculada à WCET, né? Ela instituiu, do mesmo jeito, mesmos padrões da WCET, as especializações aqui no Brasil, que infelizmente ainda são poucas reconhecidas pela SOBEST. Ela como é que anda hoje, então, a estomoterapia em relação a apoio, a procedimentos, como é que anda? É algo novo ainda que está sendo implementado no Brasil? Como é que anda essa? Não posso lhe dizer que é novo, mas é algo desconhecido. Entendi. Mas os grandes hospitais do câncer, por exemplo, o Hospital do Câncer, o AC Camargo, ele tem uma referência de estomoterapeutas lá dentro da instituição, né? Que a gente consegue trabalhar bem essa visão do corpo com câncer e tendo uma equipe muito bem formada lá. E aí, para o enfermeiro formado, né? Ele tem que tem que fazer a especialização, que 2 anos e meio a 3 anos, e tem que fazer a prova de título pela SOBEST, né? Aí você faz a prova de título, então você é um enfermeiro estomoterapeuta, né? Depois que passa por todas essas avaliações. Tem um ouvinte dizendo, bom dia, Tony e João,
gostaria de saber, né, como um técnico em enfermagem pode auxiliar o enfermeiro na estomoterapia, né? Até onde ele pode ir? Conheci, né, a esposa dele no vôlei, né? Gente muito boa, né? É a Josi Melo. É bem interessante essa pergunta dela, né? Então, até que ponto pode, então, um técnico de enfermagem auxiliar, então, um profissional que lida, né, com a estomoterapia? Bom, é uma pergunta realmente muito boa. Porque sem um técnico de enfermagem, o enfermeiro não trabalha corretamente, né? Ele precisa sempre de auxílio. O técnico de enfermagem é responsável por nos auxiliar. Isso, né? isso. A parte científica vai ficar com a gente. Dizer qual é a técnica, o que é que vai utilizar, qual é o material adequado, né? Como vai fazer. Mas na hora do pega para capar, na hora do cuidar do paciente, o técnico de enfermagem tem papel fundamental, porque ele vai auxiliar durante o procedimento, que tem as técnicas são estéreis, né? A maioria das técnicas, os auxílios para não infectar, né? E o técnico, ele tá mais próximo do paciente que o próprio enfermeiro, e que o enfermeiro tá do médico, vamos dizer assim, é uma sequência, né? O técnico, ele tá colado com o paciente, então ele sabe todos os pormenores que o paciente tá acontecendo, até uma confusão, uma queixa que passou desapercebido, o técnico consegue captar mais facilmente. Então, Entendi. Tudo isso a gente consegue melhorar o atendimento na estomoterapia. Muito bem. Olha, tem um ouvinte dizendo: bom dia, Tony, estou aqui ouvindo, mas estou voando, né? Fiquei com dúvida na hora em que ele falou na sonda, né? Agora pergunta, a bolsa é para poder o paciente se alimentar, né? Uma pergunta aqui que a ouvinte, ela não conseguiu compreender, né? Na verdade é o seguinte, para resumir, a estomoterapia, ela lida justamente com essas aberturas que são feitas no corpo, né? A exemplo, né, de pacientes ostomizados, né? E também que usam, fizeram algum procedimento e tiveram que usar, como é o nome do... Traqueostomia. Isso, a traqueostomia. Um traqueóstomo. Isso, que fica ali na garganta, né? Você acha que já viu alguém, né, usando, né? Por exemplo, alguém que teve uma lesão ali na garganta, né? Ali no esôfago e tudo mais, acontece em alguns casos. Então, a estomoterapia, ela trata tanto disso, né? Como também de pacientes ostomizados, né? Que estão usando a bolsinha lá de colostomia, né? Então, o que é que acontece? Então, essa especialidade, ela cuida justamente disso, né? Ela auxilia essas pessoas, esses pacientes, de como conviver, né? Com essa abertura que foi feita no seu corpo e também de como ter alguns cuidados, né? Isso, eu errei aqui. Você falou quase tudo. Quase tudo. E aí o João pode explicar direitinho para não restar dúvida para você. Que na verdade é o seguinte, a bolsa, já está dizendo, ela Coletora. a coletora, né? Ela vai então, o que tem lá no intestino vai para justamente essa bolsa, tá? E a sonda que é diferente, a sonda Isso, a sonda a alimentação. Pra alimentação, que ela pode ser gástrica, né? Ela pode ser pela gastrostomia. Pode ser Isso, lá pela essa abertura lá da... Isso. Né? A gastrostomia é pelo estômago, né? Na altura do estômago, bem lá no meio, a gente faz um furinho e coloca ela lá dentro, né? O cirurgião que faz. Isso. Né? Para colocar. E pode ser também por sonda, nasogástrica, né? Isso. Aí a estomoterapia também pega vai pelo nariz, né? Isso, vai pelo nariz até o estômago. Aí a gente tem que conversar com o nutricionista para saber a altura que ele quer a sonda, se ele quer a sonda gástrica ou é interal, né? Aí tudo isso vai depender. A estomoterapia é uma especialidade que atua multiprofissional. Ele precisa de vários profissionais para melhorar o paciente. Então a gente trabalha nesse sentido. Muito bem. Então, acho que sim, dona Alencar, muito bem, agora ela conseguiu entender. Mas é interessante o seguinte, muita gente pode achar que funciona da seguinte maneira: o médico vai lá, né, precisou fazer esse procedimento, então pronto, o camarada se tornou ostomizado, ou então fez um procedimento e vai ter que usar como fosse esse botão ali no estômago, mas existe cuidados pós o procedimento, e é justamente isso onde entra também a especialidade aqui do João, gente. É o seguinte, porque tem alguns cuidados, né? Tem que ter cuidado com a higienização, ter cuidado para não criar inclusive feridas, né, naquele local. Então tem tudo isso, né? Hoje a atuação de vocês nesse bem-estar, né? Para não acontecer. E aí, aproveitando, queria até que você pudesse dizer, existe alguns problemas que em decorrente de pacientes ostomizados ou que estão com a tráqueo ali, quais são, né, esses problemas que podem acontecer? Isso a gente chama de complicações, né? Pós-ostomia. Essas complicações são inúmeras que podem acontecer. A gastrostomia, por exemplo, quando você não tem a sonda ou o botão
ou está com a improvisação, que é uma sonda de Foley, que é a sonda para urina. Muitas vezes o hospital não consegue colocar o dispositivo adequado e faz a improvisação porque foi uma urgência, né? Então, colocou lá. E aí, existe o problema do ácido do estômago, né? Que ele acaba saindo do que estava dentro do estômago, acaba saindo para a pele. E o ácido do estômago, vocês sabem que é um ácido muito forte. Ele tá ali então, para derreter a comida que você tudo, come, né? Derreter tudo. Mas agora imagine derretendo por fora da sua barriga, como é que fica a sua pele? Então, é uma lesão, assim, muito feia, né? E o mais importante que a estomoterapia fala, porque você falou agora da traqueostomia, Isso. é a infecção. A limpeza é de suma importância. E a estomoterapia trabalha ensinando o próprio ostomizado e aos familiares a cuidar desses detalhes, para prevenir essas complicações. Caso apareça, vem pra gente que a gente trata, mas a intenção é nunca aparecer. Exatamente. Eu lembro uma vez de um paciente, João, que teve um problema que entupiu a traqueozinha lá, né? Chama rolha, né? Isso, entupiu e teve uma parada, né? A sorte foi que foram rápidos, né? E conseguiram lá reverter o quadro, né? Mas olha aí, porque ali tá passando o ar também, né? A respiração, né? Do paciente. Só passa ar. Mas vou adicionar mais algumas coisas. A traqueostomia geralmente tem um balão que ele veda a traqueia, né? Então, a única forma de passar o ar é por dentro da traqueóstomo. Se você obstrui qualquer secreção, qualquer coisa que ficar dentro, não passa ar. Então, se você não respira, exatamente, aí tem que fazer a limpeza correta. Olha, tem uma pergunta chegando, um áudio, né? Vamos colocar aqui o áudio, eu colocar o retorno aqui para ele, vamos ver. João, gostaria de tirar uma dúvida. Eu conheço um paciente que ele tem a bolsa de colecistectomia. Ele fez, né? E ele tentou reconstruir o canal, mas infelizmente foi rejeitado. Após uma vez feito essa tentativa e sendo rejeitado, ele pode tentar mais uma vez ou isso é impossível? Pronto, ela está querendo saber se pode ser reconstruído, né? O processo, né? E citou um exemplo de uma pessoa que tentou, não deu certo. Colecistectomia, né? Que faz retirada da vesícula. A gente tem que ver alguns detalhes que é o cirurgião que tem que analisar esse detalhe, né? Durante o procedimento cirúrgico, o que é que ficou de material para tentar reconstruir, né? O estomoterapeuta ele não atua no procedimento cirúrgico. Entendi. Mas sim no pós-cirúrgico, no pré e no pós-cirúrgico. Esses pacientes, a depender da localização que teve a lesão, né? Então, o suco pancreático, né? Que vai estar relacionado com o ducto biliar, que lá no pâncreas, acaba caindo para fora do corpo e é um ácido também muito forte. Então, a gente atua justamente no uso dessa sonda para prevenir essas lesões. Mas a reconstrução em si é um cirurgião especializado para ver as condições adequadas para isso. Exatamente. Então, hoje aqui a gente está falando de uma especialidade que logo depois, né, do procedimento cirúrgico, é quem acaba assumindo ali a função, né, de fazer isso. Agora, é bem interessante. A gente está falando do profissional, né, que vai ali fazer, passar aquela orientação, fazer algum tipo de procedimento para dar aquele bem-estar para o paciente. Mas e a família, João? Como é que é feita a orientação para a família de uma pessoa que está ali precisando desses cuidados, passou por um procedimento e agora necessita, né, de um cuidado para não evoluir, né, para alguma complicação? Como é que fica as orientações da família? A família vamos dizer assim, é o segundo ponto mais importante, porque o primeiro ponto é o paciente, né? Mas é o segundo ponto mais importante. O paciente, porque ele tem que entender o que está acontecendo com ele. E a família que vai ajudar o paciente a entender o que está acontecendo com ele e ajudar o paciente, quando não consegue fazer os cuidados, né? A fazer os cuidados com o paciente para ele não complicar. Você acabou de citar agora a traqueostomia. Existe um procedimento que o estomoterapeuta ensina e a fisioterapia também ensina, que é a aspiração, que é você aspirar a secreção. No nosso dia a dia a gente consegue as secreções engolir ou colocar para fora, aqueles detalhes. Mas quem é portador de traqueostomia, existe essa dificuldade. Alguns conseguem fazer, mas dependendo da força que o paciente tenha, ele não consegue fazer e acaba retendo essa secreção nesse dispositivo e dificultando a respiração do paciente. Então, a estomoterapia vai fazer uma conscientização com a família, né? Mostrando o que é que realmente está acontecendo, que a necessidade daqueles cuidados do dia a dia vai se aumentar,
né? E observar alguns sinais e ensinar a técnica, né? Para manusear os Entendi. dispositivos, né? Em caso da necessidade, a pessoa vai estar preparada para agir enquanto Isso mesmo. vai buscar a ajuda profissional, né? Isso mesmo. Então é muito importante. A gente falou aqui sobre a questão da autoestima. Eu acho que é bem importante a gente continuar falando sobre isso, porque tem a questão ainda do preconceito, né? Dessas pessoas, da baixa autoestima, enfim. Então, alguns paradigmas em relação a isso, né? Você que está nessa área, acho que já deve ter ouvido muitos relatos, né? De pessoas que deixaram de ter vida social, né? Por conta que são pacientes ostomizados ou tem algum tipo de abertura no corpo, justamente em decorrência de alguma necessidade, né? De algum problema de saúde. Então são N casos, né? N casos. Nós temos, o que mais acontece com o idoso, infelizmente, o idoso já tem um problema em si de não estar conseguindo se inserir tão bem, né? O idoso que consegue se inserir, eu acho assim muito valoroso ele, porque o mundo não aceita muito o idoso ainda, né? Já existe esse preconceito. Então isso acontece muito com o idoso também, e ele acaba se isolando cada vez mais dentro de casa, né? Isso é um pouco preocupante, porque pode manifestar outros sintomas psicológicos, isso. né? A depressão, a depressão, né? Entre outros. E o adolescente, que também acontece, a pessoa jovem, esse tem a autoestima prejudicada, mas no meu dia a dia a gente tem conseguido melhorar isso quando eles passam a entender que aquilo ali é um transitório, ou aquilo ali é possível viver normalmente, né? Já vem conseguindo ter bons resultados. Agora, com o idoso, a gente tem tendo um trabalho um pouco mais complicado para melhorar a autoestima, né? Então, realmente precisa de uma equipe multiprofissional e da família, né? Tentando inseri-lo no dia a dia, né? Com maestria, para poder não sentir esse Isso, e é importante você estar falando isso, porque não é porque você chegou ali na terceira idade, a gente já debateu várias vezes aqui no programa sobre isso, inclusive com a nossa amiga geriatra, a doutora Marília Costa, de que o idoso, né, não é porque ele está ali, ele tem uma experiência, ele tem seu valor, e ele deve ser também incluído, né, nas atividades de casa, né? Idoso não é para estar só levantando de manhã, tomando café, depois se deitando de novo, daqui a pouco almoça, depois deita, né? Isso, essa não deve ser a rotina, né, do idoso. Tem que realmente ter um processo todo de sair um pouco, né, de tentar fazer ali uma atividade com a família, né, de jogar, né, de fazer algum tipo de jogo ali, uma brincadeira, que é justamente para fazer a integração, né? É isso mesmo. É importante ter esse pensamento, né? É isso mesmo. Eu tenho um idoso que infelizmente já faleceu. O meu pai não faleceu, na verdade, mas não é idoso ainda é novo, 59 anos. Mas meu sogro faleceu com 73 anos. E gostava muito de escutar as histórias dele. Porque é quando você aprendia realmente o que era e você não repetia os erros, né? Então era um homem excepcional, que não tinha estudo, mas que conseguiu crescer. Tinha a sabedoria da vida, né? Sabedoria da vida, isso mesmo. E aí você acaba crescendo também com esses conselhos. Isso eu também adoro história de pessoas mais experientes. Não gosto de dizer velho, não. Esse negócio de mais velho. Experiente. Mais experiente, rapaz. Então, eu acho muito são histórias. Eu vi muitas histórias de pessoas da terceira idade. E tem assim e você carrega, são ensinamentos que ensinamentos de uma vida, gente, né? O camarada tem 70 anos, 74 anos, olha o quanto ele não de experiências que ele já viveu, boas, ruins, e as ruins a gente pega pra gente não fazer também, né? Ter o exemplo, né? De não cair nisso, né? Então, isso é muito, mas muito importante mesmo. E tem a clínica Trate Cura, né? Cuidado que trata, carinho que cura, viu? Gostei do slogan, viu, João? Bem interessante. Mas lá também, aproveitando aqui no final do programa, na reta final, você também tem esse tratamento de feridas. Você também faz como é que eu posso dizer? Atendimento em domicílio em relação também ao tratamento de feridas. Nós temos aqui muitos casos, né? De pessoas que tiveram aí membros amputados por conta de diabetes, enfim, de N fatores, né? N problemas, pessoas acamadas que acabam criando, né? Como é a ferida por pressão, né? Isso. Né? Que acaba criando, e é um problema sério. Já vi alguns casos que, meu Deus do céu, você imaginar de que uma pessoa deitada,
né? Pode desenvolver uma ferida naquele porte, né? Então você também atua dentro dessa área, né? De feridas, né? Isso. A estomoterapia, ela atua em todo sentido perder a continuidade da pele, a estomoterapia atua. Então, a pele deixou de ser normal, a estomoterapia pode entrar. Fora a parte de estética, que não é o foco, né? Não tem isso. Então, eu faço esse trabalho assim a domicílio, que é a preferência, né? Que é mais prazeroso para mim atender um paciente, e acredito ser muito mais confortável para o paciente ter o atendimento na própria residência, né? A ferida, que é o termo científico mesmo, ferida mesmo, a gente trata e existem inúmeras coberturas que a gente pode utilizar, que a gente pode acelerar o tratamento, né? Ferida é cuidado, não é medicação, não é só a cobertura que coloca, né? Ferida é cuidado. Então, o dia a dia do estomoterapeuta é você ter uma visão durante a avaliação da ferida, durante o cuidado da ferida, para que ela cicatrize mais rápido, sem prejudicar, sem atrasar e dando conforto ao paciente, que isso é mais importante. Muitas vezes uma dor acaba deixando ele desconfortável e prejudicando o tratamento. Quando você trata essa dor com um curativo ou com um cuidadozinho que você tem na ferida, o desenvolvimento do tratamento flui muito melhor. Isso é muito bom. E como é que faz então para entrar em contato, né? Você atende lá na Ocupa Saúde também, né? Faz um trabalho lá. Aproveitar e mandar um abraço aí pro meu amigo Felipe Morato, meu amigo irmão, Monique, né? O Felipe tem feito aí um trabalho extraordinário em Serra Talhada, realizando esse sonho, né? Eu tive o prazer de ser o mestre de cerimônia lá na abertura da Ocupa Saúde, que é quase pertinho lá de casa, né? Tá na porta de casa, de pé dá para ir lá para Ocupa Saúde, que tem feito aí um trabalho extraordinário. Aproveitar e mandar um abraço para ele, pro Felipe, né? Então, além desse atendimento lá, caso entre em contato, você pode também ir no domicílio, na residência. Então, como é que faz então para chegar na Trate Cura? Trate Cura, você entra em contato pelo WhatsApp ou ligando mesmo pelo 87, que é o DDD 99647-2137. E aí a gente conversa um pouco para saber os detalhes que precisa, a localização da casa para ir, o que é que eu preciso levar, né, para saber mais ou menos o que é que eu vou tratar, o que eu vou ver, e a gente conversa lá. É uma consulta bem ampla, que vai desde do conhecimento de alguns detalhes do paciente, da dieta, de como é o convívio, como é que ele anda. Então, não é só a ferida que é avaliada, é um contexto que é avaliado para poder focar na ferida. Pelo tempo que você está aqui em Serra Talhada, deu já para perceber o perfil, né, dos pacientes? Tem muito caso de ferida? Tem muito caso de ferida. A gente tem muito caso aqui de úlcera venosa. É uma coisa achei bastante alto o índice aqui, né? Úlcera venosa é uma úlcera que aparece por uma disfunção na veia das pernas, né? Aí essa veia obstrói de alguma forma e acaba aparecendo essa ferida. Isso no membro inferior, nas pernas, né? Nas pernas, e vem aparecendo muito. E até um dos dispositivos que a gente usa para tratar, tá em falta hoje em Serra, a gente não tá conseguindo encontrar, que é a bota de Una. Eu não sei se os fornecedores conseguiram dar outra vez que eu consegui falar, né? Mas e para que, aproveitando, só fazendo esse adendo antes de você concluir sobre a úlcera venosa, e como é que tá sendo então para ter, né, vamos dizer assim, ferramentas adequadas para o tratamento? Tem que buscar fora? Como é que hoje mesmo Serra Talhada desse tamanho ainda carente? Não é carência, eu acho que é o desconhecimento do que necessita a população, né? Aqui o pessoal tem muita tecnologia para trabalhar. O Hospital Ospan aqui, ele trabalha com curativo a vácuo, que é uma especialidade também da chimoterapia, que é uma evolução gigantesca, né? Você tratar uma ferida com vácuo, sem usar uma cobertura, um medicamento, e você cicatrizar muito mais rápido, né? E prevenir também a amputação de membros, porque o curativo a vácuo ajuda na prevenção de amputação de membros. É outra coisa também absurda, né? Que tem muito, né? E o Ospan vem fazendo esse trabalho belíssimo, né? Que é a enfermeira Larissa vem fazendo esse trabalho belíssimo. Se eu não me engano, o Eduardo, eu não conheço ainda, mas acho que o Eduardo Campos também tem essa tecnologia. E eu faço na residência. Eu consigo fazer o curativo a vácuo na casa do paciente. Entendi. Que a gente tem que conversar para saber como é a melhor adequação, valores também, infelizmente, porque existe um dispositivo eletrônico que tem que ficar dentro da casa, que não faz barulho, e ele vai rodar com esse dispositivo andando na perna ou onde for, para onde ele quiser ir, mas esse dispositivo tem que estar com ele. Ele ajuda no tratamento. Ele ajuda, ele faz um vácuo que puxa, vamos dizer assim, e direciona a cicatrização para mais rápida, né? Entendi. Então ele faz essa
essa sucção, né? Essa pressão negativa, né? Bacana, né? Então, são tecnologias importantes. E aí, para a gente fechar, para continuar no assunto sobre a questão da úlcera venosa, então você falando que tem esses casos, né? Muito caso de úlcera venosa aqui em Serra Talhada, tem uma faixa etária específica, pessoas mais idosas, jovens, adultos jovens. Vou tentar ser o mais específico possível. São senhoras bastante ativas, né? Que trabalham muito, que têm em média aí de 5 a 8 filhos. São a minha, que eu venho pegando aí. E elas são bastante ativas, não conseguem, vamos dizer assim, parar no dia a dia, né? Gostam de estar varrendo o terreiro, gostam de estar trabalhando e acaba dificultando um pouco no tratamento, que precisa de um pouco de repouso. Entendi. Né? E quais são as principais causas, assim, dá para apontar dessas úlceras venosas estarem assim, acontecendo tanto? São as causas que levam à disfunção de veia mesmo, né? Um médico vascular, ele atua nessa prevenção. Então, uma dieta que não é muito restritiva de caloria, né? Acaba tendo um excesso de caloria, pode obstruir essa veia, né? São as veias quebradas, também pode aparecer. Uma pessoa sedentária, o uso do cigarro, tudo isso prejudica, né? Facilita o aparecimento da ferida. Pois é, isso é bem interessante. João, muito obrigado por ter vindo compartilhar um pouquinho do seu trabalho nessa área de estomoterapia. Eu não conhecia, né? A gente falando, ele me deu o cartãozinho dele, eu digo, rapaz, o que é estomoterapia? Eu fui pesquisar, né? E é bem interessante o trabalho. A gente espera que seja difundido mais ainda, como você colocou, necessita ainda de um conhecimento amplo. Foi bom que a gente falou para pessoas, falou também para profissionais aqui através do programa, que se tiverem interesse, né? Já sabem como é como chegar, né, até a estomoterapia, para também se profissionalizar, né, para também ter essa especialidade para desempenhar também essa especialidade. Então, muito obrigado, né? A gente deseja, né, sucesso para você nessa caminhada, né, para no curso de medicina, e que a gente, depois eu vou lhe entrevistar como médico, né, formado já por aqui pela UPE em Serra Talhada. O Hugo Leonardo, que é o professor dele, viu, gente, de uma das cadeiras lá, não pôde estar presente, tá dando aula esse horário, né? Então, ele disse, rapaz, é meu aluno, ele tá vindo lá da região lá de São Francisco, né? Ele até rasgou elogios à sua pessoa. Obrigado. Né? E que infelizmente não pôde estar aqui hoje, né? Senão seria um bate-papo, porque o Hugo também é especialista nessa questão do tratamento de feridas, né? Inclusive, é um dos enfermeiros que faz esse tratamento aqui também em Serra Talhada. Então, amigo, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite, né? Boa estadia em Serra Talhada nesse período, né? Tá, você e sua família, trouxe a família inteira logo para cá, né? Para Serra Talhada. Espero que a cidade tenha lhe acolhido, né, da forma devida, viu? Obrigado, viu? Tony, muito obrigado. E a cidade é altamente hospitaleira. Tô aqui há 1 ano e com pretensões de ficar mais tempo.